Graça e paz, amém? Boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 15. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse momento de estarmos aqui, Pai, no 14º dia da campanha de Daniel, colocando diante de Ti, Pai, os nossos pedidos. O Senhor sabe o que passa no coração de cada um, para começar de mim aqui à frente, as nossas necessidades, os nossos pedidos. E o Senhor é um Deus de misericórdia que inclina os seus ouvidos, o seu coração para todos nós. Obrigado por cada palavra que foi ministrada, cada louvor que foi ministrado. Eu me coloco aqui diante da Tua presença, Pai, para que o Senhor possa falar através dos meus lábios o que está no meu coração e no seu. E profetizo cada mente, cada coração aberto aqui também. Em nome de Jesus, amém. Esse capítulo é um capítulo muito especial, né, na palavra de Deus, particularmente para mim. Porque é um capítulo que tem, obrigado, irmã, que tem 3 parábolas. E essas 3 parábolas da ovelha perdida, né, das 100 ovelhas e uma ovelha perdida, das dracmas perdidas e do filho pródigo. E cada parábola tem algo que perdeu, algo que se distanciou, e houve uma alegria muito grande ao ser encontrado e ao voltar para o Pai e para Deus. 100 ovelhas, uma que se perdeu, né? Talvez aquela ovelha mais rebelde, talvez aquela ovelha mais difícil, mas o pastor não olhou para isso, né? Ele deixou as 99 ali em segurança e foi buscar aquela 100ª ovelha. O mesmo a dracma, o filho pródigo e tudo mais. Eu vejo um coração de pai amoroso e que traz para nós uma mensagem de que ninguém é irrelevante para Deus. Amém? Você é relevante para Deus, você é relevante para o reino. Tudo que nós somos chamados a fazer, talvez pode se tornar irrelevante para nós. Às vezes a gente imagina assim, será que o que eu estou fazendo está havendo alguma diferença para o reino ou para a vida de alguma pessoa? Uma música da Ludmila Ferb que diz o seguinte: se você não desistir, é para mim inspiração. Você pode ter certeza que tem muitas pessoas que olham para você e tem em você uma reverência, uma referência. Amém? Nada é em vão. Só o fato de nós existirmos, nós temos relevância para Deus. E hoje a gente vai focar unicamente na parábola da dracma perdida, que é no Lucas 15, versículo 8 a 10. Vamos ler? Lucas 15, versículo 8 a 10. O qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Hoje eu quis fazer algo diferente, meio pedagógico, mas é algo que Deus colocou no meu coração. Eu inclinei o coração para uma forma de eu me expressar, tá? Eu vou pedir para o Paulo colocar ali. Eu trouxe algumas imagens para representar as palavras que nós iremos ministrar. Bom, a dracma é uma moeda, né? Era uma moeda grega que tinha o valor de um dia de trabalho, né? E eram 10 dracmas, 10 moedas. E essas 10 dracmas, formava tipo de um ornamento, né, na cabeça da mulher, não sei se seria uma tiara, assim, que são 10 dracmas com um véu muito bonito, e tinha um significado para aquela mulher, né, um significado de fidelidade para as mulheres casadas, um significado de dote, meio parecido com o vaso de alabastro. E então tinha um valor financeiro e ao mesmo tempo um valor sentimental, emocional. Todas as mulheres que tinham
essas dracmas, essas 10 dracmas. Então, ela perdeu uma dessas dracmas, que eram 10, perdeu, e ela procurou, e aqui, né, acendeu a candeia e varreu a casa. E toda parábola, ela tem um cunho simbólico. E eu quero pegar a simbologia dessa parábola e trazer para um outro símbolo, que é o seguinte: perdeu-se dentro da casa e teve que acender a candeia, a luz, e varrer para procurar essa dracma, que era muito importante para ela. Hoje eu trouxe aqui algumas dracmas que a gente pode perder durante nossa caminhada com Deus. Então, é muito simbólico nós perdermos dracmas dentro da nossa casa. E quem já perdeu alguma coisa em casa? Chave de carro. Esses dias a gente perdeu o controle do ar, né? Perdeu o controle do ar e a Aline conseguiu ligar o ar com o celular. Ela baixou algum programa lá e ela ligou, e foi o senhor Miguel que perdeu esse controle do ar. Não achamos ainda. Mas eu sei que esse controle do ar está lá em casa, como a gente já perdeu outras coisas. Então, tem algumas questões que a gente perde, que está ali dentro da nossa casa, só que a gente não achou ainda. Então, precisa fazer uma força-tarefa para encontrar. Há algumas coisas que a gente perde, ou porque a gente realmente teve um descuido, ou a gente sabe, ou por desuso. A gente sabe que é importante, mas a gente não está usando mais aquela coisa, né? Estamos falando de coisa. Mas a gente sabe que se a gente procurar, a gente vai encontrar aquele objeto, aquela dracma. E na nossa vida com Deus, a gente pode perder algumas dracmas, perder algumas ações que nós fazíamos no início da nossa conversão, quando a gente fala do primeiro amor, com mais intensidade. E talvez a gente pode perder com o andar da caminhada, né? Ali foi projetado, né, aquele objeto. Ali não está aparecendo? Não deu certo? Aqui está aparecendo. Não está? A figura da dracma. Agora sim? Ah, tá. Que bênção. Aquele ali é o objeto, tá? Aí ele é colocado num véu, né, assim, muito bonito, tal. E a mulher ali está varrendo a casa para procurar essa dracma. E varrer a casa diz muito respeito a questões que a gente perde dentro da nossa casa. E a casa, a família, é a nossa base, é a nossa origem. Ou até mesmo dentro do nosso coração. A gente sabe que está ali, mas a gente, por um motivo ou outro, a gente perdeu aquela dracma, ou a gente não quer encontrar aquela dracma. E todas as dracmas que nós vamos falarmos aqui, que foram perdidas, para a gente recuperar, tem um preço para ir atrás dela. A primeira dracma que eu quero passar aqui, pode projetar? Deixa eu ver se está dando certo. Mas eu vou falando aqui. É o quebrantamento. Quebrantamento, né? O que vem a ser quebrantamento? Como o próprio nome diz, quebrantar-se. Talvez lá no começo da caminhada, no primeiro amor, a gente se emocionava, né? A gente tinha aquela intensidade pela oração, pela campanha, pelo culto. A gente se emocionava com querer evangelizar pessoas, levar a palavra, levar o conhecimento. O nosso coração era quebrantado, né? Quando a gente se converte, tudo era muito novo, tudo era muito especial. E às vezes com o andar da caminhada com Deus, com as provações, com as tribulações, ou com algumas questões que possamos ter vivido e passado, a gente passou a ter um pouco mais de insensibilidade do nosso coração. E eu lembro até mesmo de Elias, que estava lá querendo sentir a presença de Deus. Aí veio o vento fortíssimo, veio um terremoto, veio o fogo. Mas Deus falou na brisa suave. Deus fala do jeito que Ele quiser, amém? Mas Elias, diante do terremoto, diante do vento fortíssimo, do fogo e tudo mais, pode passar. Ele não
temeu como ele temeu diante da brisa suave. A brisa suave é o quebrantamento. É aquela intimidade que a gente permitia que Deus falava no nosso coração, nesses momentos de silencioso, naquele lugar secreto que a gente tem, que a gente se recorre para chorar diante da presença de Deus. E a gente nunca pode perder essa dracma, esse quebrantamento diante das coisas simples, porque muitas vezes na caminhada do Evangelho, as coisas simples nos levam mais próximo a Deus. Não estou desmerecendo o terremoto, não estou desmerecendo o vento fortíssimo, o fogo, mas sabe aquela coisa, eu quero o fogo, eu quero uma coisa que mexe mais comigo, e a gente acaba perdendo um pouco a brisa suave, talvez por alguns motivos que nos deixou mágoas, ressentimentos, ou por essa questão mesmo de querer mais intensidade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? E a gente perde a simplicidade da oração, do quebrantamento. Pode passar a próxima. Aí o que significa quebrantamento? Intimidade, né? Intimidade com Deus, intimidade consigo mesmo. Porque muitas vezes a gente foge do quebrantamento, porque é impossível conhecer a Deus sem conhecer a si próprio. A gente tem medo de olhar para dentro de nós mesmos. Assim como Caim temeu, assim como Isaías, né, temeu diante da presença de Deus. Eu tenho lábios impuros, e no mundo de lábios impuros, a nossa dor e as nossas trevas são expostas. Então a gente vai limitando cada vez mais o nosso relacionamento com Deus. Quebrantamento é adoração, né? É adoração, é você se quebrantar, você se prostrar diante de Deus, e é imagem e semelhança, porque é o básico da adoração. O que nós adoramos, nós nos tornamos igual a Ele. Essa busca de se tornar igual a Deus, e Deus trabalhar na nossa vida, no nosso caráter, para trazer fogo. E isso dói, não é verdade? Quebrar, então a gente começa a perder um pouco do quebrantamento. Lá em Salmo 51:17, já está no slide: os sacrifícios que agradam a Deus são um coração quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Eu falei aqui no início que o quebrantamento tem choro, tem lágrimas, possivelmente de dor, mas é um choro, não é à toa que tem aquela frase: o choro lava a alma. Quanto tempo faz que a gente não chora na presença de Deus? Quanto tempo faz que você não vai para aquele lugar secreto e quebranta diante de Deus sentimentos e palavras que às vezes a pessoa que você tem mais intimidade não vai te entender, porque é uma coisa secreta de você com Deus. Talvez essa pessoa vai te entender quando as coisas começarem a acontecer. Mas são esses segredos, são esses momentos que muitas vezes pode se tornar uma dracma perdida. E Daniel não venceria a cova dos leões se ele não fosse uma pessoa quebrantada. Sadraque, Mesaque e Abednego também não venceria a cova dos leões se eles não fossem pessoas quebrantadas. Amém? E você e eu não vamos vencer o que colocamos na cartela se nós não resgatarmos o quebrantamento na nossa vida. Vamos buscar essa dracma perdida, amém? Próximo. Uma dracma que pode se perder na nossa vida, que é a gratidão. Gratidão é tão só e simplesmente agradecer, porque a gente pede, e é saudável pedir, né? Mas muitas vezes a gente esquece de agradecer. Como que nós somos no nosso relacionamento com as pessoas? A gente agradece o que as pessoas fazem por nós, né? O mínimo que seja, né? Será que a gente agradece? Olha, muito obrigado. Ou parece que tem um sentido de que não faz mais do que obrigação. Ou mesmo que seja a obrigação da pessoa estar no ambiente de trabalho, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, é como a gente se relaciona com Deus. Observe o seu comportamento. Não estou aqui para trazer julgamento para ninguém. É para trazer uma reflexão intrapessoal, para começar de mim.
Como que nós nos comportamos com as pessoas? Nós somos gratos, nós agradecemos, pode ter certeza que é uma forma que a gente agradece, se coloca diante de Deus. Pode passar o próximo slide. A gratidão, ela tem um significado de reverência. É você reverenciar aquela pessoa que fez algo por você, né? Aquela pessoa que te serviu, aquela pessoa que contribuiu com algo. E a gratidão, assim como o quebrantamento é adoração, a gratidão é louvor. A Aldacélia tem uma música muito linda: obrigado, Jesus, pelo sol da manhã, pelo pão que alimenta, pelo irmão que está do meu lado, obrigado pela chuva que cai sobre a terra. A gente esquece de agradecer as coisas simples do dia a dia. Você pode ter certeza que a gente tem muito mais motivo para agradecer do que para reclamar. É aquela questão de eu querer viver somente, eu já até falei isso em alguma outra pregação, a gente sempre querer viver o que eu gostaria, e a gente não agradecer o que eu consegui ser ou ter, o que nós conseguimos ter ou ser. Então nós precisamos agradecer, ter uma linguagem de palavra de gratidão. E você pode perceber que cada dracma tem uma relação uma com a outra, né? Uma pessoa quebrantada, ela é grata, ela agradece, do que ficar reclamando, murmurando pelo que a gente não tem, né? Os judeus têm um hábito, acho que chama Sucote, o jeito da palavra que fala, que uma vez por ano eles se refugiam no deserto, fica 7 dias ali, vivendo do mínimo, né? Para resgatar e reviver o tempo que não tinha. A gente precisa resgatar isso também, né? Louvor, saúde. Hoje é comprovado que as pessoas gratas, elas têm mais saúde emocional, saúde física e saúde espiritual também. Esse texto aqui, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça, e este era samaritano. É o finalzinho da história dos 10 leprosos. Eu gosto muito dessa história, dessa parte dos 10 leprosos, porque eram 10 leprosos que clamavam a Deus, a Jesus, e todos foram curados. E um só voltou para agradecer. Ou seja, aí eu faço uma porcentagem aí, né? 10% apenas agradeceu. É como se a gente tivesse no nosso coração apenas 10% de tendência para agradecer. 90% é ingrato ou quer mais, porque nós somos carne e somos humano. Então a nossa movimento em Deus é trazer esses 90% para a gratidão. Nós lembrarmos da gratidão, de sermos gratos, porque a gratidão, ela traz um efeito de reverência, de submissão, de louvor e de saúde para a nossa vida. É uma dracma que a gente pode se perder com o passar do tempo. Amém? A próxima dracma que a gente pode se perder, pode parecer que não faz muito sentido, mas é o bom humor. Olha só essa figura desses 2 garotinhos aí. Quando eu vi, não, tem que colocar. É contagiante. Contagiante. Não é bom conviver com pessoas que têm um bom humor? Não estou falando de pessoas sarristas, também não estou nada contra as pessoas sarristas. Estou falando das pessoas que têm um bom ânimo, um bom humor, que te motiva, que você vai fazer alguma coisa, ela pode te apontar o que pode estar errado, mas ela te coloca para cima. Do que o mau humor, reclamar, por defeito. O humor é a porcentagem de passividade ou de agressividade, de alegria ou de rancor. Reclamar, se queixar. Às vezes está alguma coisa acontecendo, a gente só se queixa, só se reclama. E um dos significados da palavra Satanás é queixoso. O queixoso. Nós não fomos chamados para serem mal-humorados. Vocês concordam, gente? Tá certo que tem algumas coisas que envolvem hormônio, né? Nas campanhas, quando a gente deixa de comer, fica muito tempo sem comer, não fica um pouco mal-humorado, gente? Não é assim? Acho que todos nós, né? Quando a gente está com fome, a gente tem um mau humor, né? E quando a gente está com sono também.
Então, às vezes, nas campanhas de Daniel, tem algumas pessoas que viram leões, outras têm que conviver com alguns leões, né? Assim, acontece. Vamos disfarçar um pouquinho, mas é possível que acontece. Nós somos carne natural e estamos aqui para, né? Aí depois entrega o jejum, fica manso, suave e o Espírito Santo vem, né? Porque envolve a questão do hormônios, questões físicas, né? Eu já falei aqui que nem tudo é demônio, tem muita coisa que é hormônio. Então, existe o humor crônico, que tem até conceitos, né? Que tem que ser tratado, tem cuidado. Vai fazer uma esteira, vai fazer uma caminhada, atividade física, sono, tudo isso agrega, porque está envolvido com o corpo. Mas tem a questão emocional, rancor, mágoas, né, que nosso coração precisa ser tratado e cuidado. E pode passar? E o bom humor é uma dracma que a gente pode perder também. Pode passar. E o bom humor está associado aos frutos do Espírito, né? Olha lá, mansidão, domínio próprio e longanimidade. O que é longanimidade? Longo ânimo. É nós termos ânimo. Levanta, anda. Vamos caminhar, vamos continuar. Amém? Mansidão, domínio próprio, longanimidade. É assim, gente. Eu não quero trazer julgo para ninguém. Mas o mau humor, ou a pessoa humorada, né, tem dificuldade de ter esses dons do Espírito Santo. Aí a falta de quebrantamento, falta da gratidão. Agora, vocês acham que Daniel era mal-humorado? Para ir para a cova dos leões, ele ia começar a brigar com o leão ali, e o leão ia fortalecer, porque tem algo simbólico aí também. O leão que Daniel estava na cova, eram os gigantes deles, eram os seus leões internos também. Quanto mais a gente murmura, quanto mais a gente luta com as nossas forças, a gente fortalece os problemas, fortalece os leões, e espiritualmente também, porque dos nossos lábios tem que sair palavras de adoração e de fé. Aí lá, o coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força. Agrada-te do Senhor teu Deus, que Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Então Deus é alegre, amém? Então nós fomos chamados para sermos alegres, para termos um bom humor, né? Às vezes você pode conviver com pessoas mal-humoradas, né? Ou muitas vezes as pessoas mal-humoradas não reconhecem que elas são mal-humoradas. Elas sempre é o outro. Aí ela vai, cutuca os gatilhos. Aí o outro estressa e tem uma atitude reativa. Nossa, como você é grosso, como você é mal-humorado. Os mal-humorados nunca reconhecem que são eles. É sempre o outro. Não é assim? Então eu vou fazer uma pergunta. Quer dizer, é uma pergunta que você responde você mesmo. Se você é uma pessoa que ao seu redor sempre alguém reclama de você, no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, é possível que você seja uma pessoa mal-humorada, né? Ou se é você que reclama que as pessoas sempre te machucam, te ferem, é porque você é uma pessoa boazinha, né? Que às vezes não põe um limite ali. Então tem que ter um feeling aí para tentar discernir. Agora existem pessoas, tá? Não estou trazendo julgo para ninguém, mas é para nós termos conduta cristã, que é um doce lá fora, na igreja, no trabalho. Se falar mais alto, quebra e chora, mas dentro de casa é um leão na cova dos leões, né? Isso existe. E não importa aonde há a descarga do mau humor, isso tem que ser tratado na nossa vida, amém? E o bom humor tem que ser resgatado, porque é uma dracma que pode nos fazer perder não só a saúde psíquica, emocional e física, mas espiritual. Amém? Vamos procurar a dracma perdida do bom humor, amém? Próxima. É uma dracma que eu coloquei aqui, que é a comunhão,
né? A comunhão, o corpo, que às vezes por alguns motivos, lá na frente, lá no início, conforme eu falei, que a gente se converte, vem a Deus, a gente quer evangelizar todo mundo, quer levar o amor de Deus para todo mundo, para nossa família. Eu vou resolver todos os problemas da minha família. E por um motivo ou outro, por algumas histórias, a gente pode dar uma recuada. E eu vou ter que testemunhar aqui. Eu sempre fui uma pessoa que tanto é que hoje, né, trabalhei na educação, sou psicólogo, trabalho na área da assistência social. Então é uma inclinação que Deus me colocou de cuidar de vidas, de ajudar pessoas, cuidar de vidas. Eu amo estar no meio do povo, né, do povão. Mas durante alguns tempos, talvez uma caminhada aí de 30 anos, desde a minha adolescência, eu fui muito ferido por pessoas que eu ajudei e que lá na frente eu precisei e não me ajudaram. Pessoas que eu ajudei e lá na frente tiraram meu tapete. Pessoas que eu ajudei que me feriram profundamente a minha alma. E eu fui meio que recuando, me isolando, me preservando. E eu perdi um pouco dessa dracma. E eu tenho vivido o resgate da dracma da comunhão. Eu não tinha percebido, mas eu não queria assim, muita intimidade. Só com algumas pessoas que eu selecionava. Meio que eu só era no coletivo, né, na palestra, ou na ministração, alguma coisa nesse sentido. Porque eu sei o que é ser ferido por pessoas. O que sempre me incomodou era a ingratidão. Mas quem sou eu? Quem é você? Ou quem somos nós para falar? As pessoas não merecem o que eu faço por elas. Vocês estão entendendo? Se Jesus morreu lá naquela cruz, diante de tudo que ele estava passando, ele falou: perdoai-vos, pois não sabem o que fazem. Quem somos nós? Cada história é uma história para nós trazermos crescimento para nós. Amém? Crescimento para nós. E Jesus, ele sempre viveu em comunhão, em multidões. Ele foi um exemplo. E eu tenho resgatado isso na minha vida. Já aconteceu algumas situações de pessoas intimamente que veio até mim individualmente. E hoje eu estou investindo na vida da pessoa, mas lá no começo eu falei: veio no meu coração, eu não vou fazer por essa pessoa, porque eu sei que ela vai me ferir, sabe essas coisas? Faz parte, está na gente. E está sendo uma bênção. E recentemente eu abri as portas da minha casa para a reunião de homens, né? O pastor Roberto, né? O pessoal foi tudo lá em casa, ele puxou meu piano: não, vamos lá tocar. Eu: não, pelo amor de Deus, não quero tocar não, vergonha, não sei o que tal. Que é algo que Deus está resgatando na minha vida também. Adoração, louvor. E todo resgate de dracma tem uma história que precisa ser resolvida. Eu estou me expondo aqui como testemunho, a comunhão e a adoração, louvor. Então, toda dracma que precisa ser resgatada tem uma história de dor que precisa ser resolvida. E às vezes isso a gente fica a gente não quer mexer. Mas é igual vitamina. Você vai lá no médico, está faltando tal vitamina. Você não tem sintomas de perdas? No reino de Deus também, na caminhada com Deus, a gente não pode deixar as dracmas perdidas, a gente tem que recuperar. Comunhão tem significado de proteção, aliança, maturidade, porque é em comunhão que a gente cresce nos relacionamentos e tudo mais. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali Deus ordena a sua bênção, lá em Salmo 133. Eu vou falar uma coisa aqui, gente. Travou aí, não deu certo para passar? Se der, acho que isso pode passar, próximo. Obrigado, irmão, eu não tinha falado. Tem um versículo muito abençoado: há um amigo mais chegado que um irmão. Amém? A gente tem muitos amigos. Eu tenho amigos que é mais chegado que um irmão. Eu tenho um único irmão biológico, né? O pastor Cláudio. Ele é meu amigo. Nós somos grandes amigos. E eu tenho irmãos também que há um irmão mais chegado que alguns irmãos. Só que eu quero tocar num assunto aqui. Cada um traz para a sua própria história. As famílias têm conflitos, né? Principalmente quando vai casando, também vai ter os agregados, ou as agregadas, que às vezes têm as suas famílias, tudo mais. Muitas vezes a gente foge de resolver problemas de conflito familiar para deslocar nos amigos mais chegados que irmãos. Eu já vi até relatos no meio evangélico: eu prefiro estar com os meus amigos
do que com a minha família. Vocês estão entendendo? A ter amigos de irmãos de igreja do que com a minha família. Eu tenho vivido e podendo oportunizar a possibilidade de pessoas que são até lideranças de estarem presas espiritualmente porque estava fugindo de problemas de relacionamento familiar e estava usando esse versículo: há um amigo mais chegado que o irmão, que família. Mas tem problemas familiares entre nós que precisam ser resolvidos. O que depender de vós, tem de paz com todos. Porque a família, a dracma perdida é dentro da casa. A gente tem que voltar lá e resolver. O que depender de vós, tem de paz com todos. A intimidade, o nível de intimidade, ela pode ser reconstruída. Mas cada um vai saber a dosagem. Viva em família. Tenha comunhão principal dentro da nossa casa. Amém? Com os nossos entes biológicos. Pode passar? Não tenho que falar da oração, né? É uma dracma. Tem a oração das petições, que é pedir a Deus, amém, uma bênção. Mas tem a oração de quebrantamento, de adoração, de gratidão. Tem a oração de dor. Às vezes a gente quer orar por tal coisa, e conscientemente aqui na nossa mente tem tal assunto que você vai com o discurso pronto para Deus, né? Vou orar, mas eu vou orar pelo irmão, vou orar também. Aí você chega ali, você começa a fugir da oração, porque você sabe que quando você chegar lá, a hora que você falar tudo tem que falar, você vai falar o que está no coração, e vai doer. Aí você passa uns 2, 3 dias, aí você se entrega, que é a oração da cura, a oração do, né? E tem a oração da intercessão, de colocar na brecha. É possível que muitos de vocês saibam o que é peso de intercessão. Quando você tem aquele peso, você não sabe o que é. Não é problema meu, não é questão emocional, é alguma coisa. Você vai protelando, não consegue dormir. Chega no 3º dia, você se entrega e ora. É algo que Deus está compartilhando para você, para orar. Muitas vezes você não sabe nem porquê. Às vezes no outro dia acontecem certas situações que foi livramento. Ou é algo que você está o reino espiritual. Se coloque em oração. Qual será o nível da nossa oração? Às vezes a pessoa para com a dracma da oração, porque talvez os pedidos não foram atendidos do jeito que a gente quis. Mas Deus é Deus. E Ele está no controle de tudo. Pode passar? E a oração, ela tem discernimento, nos traz discernimento para entender o porquê dos porquês. Terapêutico, eu falei, né? A oração tem um poder espiritual e ela é cura para a nossa alma e guerra espiritual. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A oração de justo é poderosa e eficaz. Essa dracma não pode ser perdida e ela não pode ser vivida, ela tem que ser vivida com intensidade, assim como todas elas. E Daniel, novamente, além do bom humor, ele tinha comunhão, ele tinha seus amigos como ele. E nem precisa de falar, né? Daniel, ele era uma pessoa que orava. Por isso que ele venceu a cova dos leões. Mas o próximo. E temos também uma dracma, que é um princípio, que é o princípio da honra. O princípio da submissão. Pode passar o próximo slide. A honra, tem esse versículo muito conhecido, que é dos 10 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo que te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus te dá. A honra, ela traz prosperidade, vida longa e paz, traz bênçãos. E é honra de hierarquia mesmo. A pai e mãe, é preciso elaborar a nossa história com as nossas figuras parentais, pais e mães, que é uma questão de relação com o próprio Deus. E aonde você está inserido em hierarquia, no seu trabalho, né? Espiritualmente falando também. Mas meu chefe, meu pai, minha mãe, só o fato de não falar mal já é uma honra. Vocês estão entendendo? Quando a gente começa a falar mal, a gente está enterrando o legalismo do inimigo no coração das pessoas e conosco também. Aonde você falou mal do seu pai e da sua mãe, vai lá e conserta. Honra.
tira do coração. No trabalho também, faça o seu melhor como se estivesse fazendo para Deus. Isso, tem muitas coisas que não é fácil, mas é um princípio. E Daniel seguiu esses princípios dele, venceu a cova dos leões e foi um exemplo para nós, que é o princípio da honra, a honra de autoridade, né, na igreja. Honrar, porque quando a gente desonra, a gente fere a Deus, a gente fere a rocha. Amém? Então são condutas cristãs para começar da minha vida que eu estou falando aqui. Próximo. Uma dracma, uma conduta que às vezes a gente não fala muito, que é a vigilância. Ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Então a gente olha aquela figura da pomba, a gente que é cristão, né? Nossa, a pomba que veio como Jesus, a gente se identifica 100% com a pomba. Mas olha para a serpente. A serpente tem a prudência. É certo que a astúcia, a malignidade da serpente a gente não tem que ter no nosso coração. Mas a prudência a gente precisa ter. A simplicidade de pomba e a prudência da serpente. Isso é trazer para nós autorresponsabilidade. Tem muitas questões na nossa vida que às vezes a gente até leva para Deus, que foi fruto da nossa autorresponsabilidade, fruto da nossa falta de vigilância. Pode passar. A vigilância, passar o próximo slide. A vigilância, ela traz sabedoria, santidade, livramento, porque são esses textos aqui, ó: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Olha só, gente, vigiar vem em primeiro lugar, depois orar. Tem que ter oração, mas tem que ter o vigiar. O vigiar é aqui no aspecto da tentação, do pecado, engessar o pescoço para não olhar as telas ou tudo mais, e também a questão de lobos. Nós somos ovelhas em meio de lobos. Nós convivemos em pessoas que têm o coração de malignidade. A palavra fala que o prudente, ele vê o perigo e ele desvia, e o simples vai lá e é autorresponsabilidade. A gente tem que ter autorresponsabilidade e vigilância, inclusive com a nossa própria saúde física, se cuidar. Tem algumas questões de adoecimento que a gente até pede a cura para Deus, mas é fruto da nossa falta de vigilância e autorresponsabilidade. Amém? E agora, já fechando, eu não poderia, já para completar as ideias do dracmas, pode passar, dessa tríade teológica que é a fé, a esperança e amor. E assim, olha só, mas agora permanecem três coisas: a confiança, a esperança e o amor, né? A fé, o maior delas é o amor. Como que está no nosso coração a fé, a esperança, o amor? Recentemente eu ministrei no domingo pela manhã sobre a esperança. A gente sempre fala sobre fé e amor. A fé, ela é o futuro, o que eu almejo, o que eu vejo. O amor é fruto de conquistas do passado, né? de convivência, de relacionamento. E a esperança, ela é o presente. Sabe aquele cultão abençoado do fogo de domingo? Aí você ora, você profetiza. Aí no outro dia cedo de manhã, ou quando você chega na tua casa, você se depara com os leões. É aí que entra a esperança. A esperança é emocional. É quando eu fortaleço as minhas emoções para que a minha fé, ela se permanece. E esses três aí são três dracmas que a gente não pode perder. Que muitas vezes a gente pode estar perdido, a gente tem que resgatar. O último slide, o penúltimo, aliás, é só um que fala sobre isso. A gente vai ler aqui. Pode passar. Fala o seguinte: o amor torna as coisas mais belas. A fé faz tudo ser possível. A esperança faz com que tudo funcione. Pode passar novamente. Agora, tudo que nós falamos aqui, a gente não consegue encontrar as dracmas se não houver o perdão, que é uma dracma também. O perdão é olha, a cruz. Jesus veio para perdoar os pecados. Teve toda o preço que ele pagou. Quem somos nós para acumular muitas vezes
A dracma está perdida, mas está lá dentro de casa. Tem que acender a candeia, tem que pegar a vassoura. Vamos atrás dessas dracmas e enfrentar as histórias. Mais um slide último. Eu quero que você visualize o que nós falamos hoje. Pode passar? Olha lá. Vai acompanhando. Quebrantamento, bom humor, oração, vigilância, esperança, gratidão, comunhão, honra, fé, amor. São 10 dracmas que a gente pode perder. E se não houver perdão, a gente não vai encontrar. E o perdão também é uma das dracmas. A gente consegue viver sem uma dessas dracmas, gente? Sim ou não? Intensamente em Deus? Agora responda para você mesmo. É possível que você tenha alguma dessas dracmas perdidas. E talvez não seja só uma. Essa lista fui eu que fiz. Talvez que para a minha vida são as principais. Talvez você tenha outras dracmas. Outros exemplos, sabedoria, alguma outra palavra aí. Mas o que eu trouxe hoje foram essas. E uma reflexão para nós. Nós podemos perder dracmas também na caminhada. Mas saiba que ela está dentro do nosso coração. Está em desuso, por um motivo ou outro. Mas Deus quer nos fazer voltar para o primeiro amor, né? Que é aquela canção, aquela mensagem tão linda. Amém? Vamos nos colocar em pé. Coloca a mão no seu coração. Senhor Deus, lembra que somos pó, Pai, mas nos corrija com o seu amor, um amor de pai, um amor de pai, um amor de pai, um amor de bom pastor, Pai. Nós estamos aqui colocando os nossos corações diante da Tua presença, Senhor, para pedir que o Senhor toque no nosso coração e que nós queremos nos submeter, Pai, a buscar as dracmas perdidas que muitas vezes têm roubado a nossa intensidade de vida contigo, que muitas vezes tem nos colocado, Pai, como ovelha perdida, como filho pródigo que não quer se aproximar de Ti, ou como aquele filho que ficou e está com ciúmes daquele que está chegando, daquele que está rompendo em Ti. A gente não quer buscar essa dracma perdida, não queremos exercer mais, Pai, porque um dia nós fomos feridos. Não é Deus que vai trazer, Ele pode te conduzir, mas tem que ser uma busca contínua e uma atitude sua de acender a candeia, sua e minha, de acender a candeia, pegar a vassoura e buscar o quebrantamento, buscar ter esse bom humor, oração, vigilância, esperança, gratidão, comunhão, honra, fé, amor e o perdão, porque são ensinamentos do Senhor para a nossa vida, para que nós possamos vencer as covas dos leões, as fornalhas de fogo, e para que nós possamos entender e compreender cada pedido da nossa cartela, e entender também que se Deus fizer, Ele é Deus, se Deus não fizer, Ele vai continuar sendo Deus, e trazer também a autorresponsabilidade de cada pedido que nós temos ali. Nós temos a autorresponsabilidade de viver a vida com Deus, em nome de Jesus, e vamos para a cruz e vamos buscar a dracma perdida, em nome de Jesus, amém. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem nós.